creio que o Senhor preparou algo para nós, amém? Né? O Senhor sempre prepara uma mesa para nós. Ele sempre prepara banquete para nós. A palavra diz que há uma sala do banquete. Há um lugar preparado por Deus para que Ele nos dê dele mesmo. O Senhor preparou um lugar. Imagine, amados, há uma sala do banquete. Há um lugar específico. Nós precisamos conhecer. Sabe, isso não pode ser um texto da palavra que eu leio. Amém? Não, isso tem que ser um lugar que eu já entrei, que eu já experimentei. Porque tudo em Deus necessita ser experimentado. A palavra diz: provai e vede que Ele é bom. Isso fala de que eu preciso ter a informação, amém? Eu preciso ter a palavra como letra, mas eu preciso ter a palavra como o verbo que se fez carne. E quando nós pensamos nisso, nós temos que entender que a palavra é Jesus. Então não tem como eu apenas ler a palavra e isso ser uma informação, porque a palavra é uma pessoa. Eu preciso ter relacionamento com a palavra. E quando eu me relaciono com a palavra começa a me nutrir, ela começa a me saciar. Amém? Ela começa a me encharcar, a me embriagar. Jeremias fala, ele diz assim: olha, eu sou como um homem dominado pelo vinho. As tuas palavras, as tuas santas palavras me embriagaram. Sabe? Então, nós precisamos começar a discernir como nós podemos acessar esses lugares. Porque se está escrito, amados, é para nós, é herança, é testamento. Se a palavra diz que há lá na presença de Deus uma sala onde eu entro e eu me assento com Ele, e esse é o lugar da unção. Salmo 23, o Senhor prepara uma mesa para mim. Na presença dos meus adversários Ele me faz assentar. E Ele pega então um jarro de óleo, aleluias, e Ele deita sobre a minha cabeça, Ele me unge até transbordar. Amém? Então não é um lugar que eu tenho que ler, é um lugar que eu preciso experimentar. Amém? E quando eu buscava o Senhor para... Oh, Espírito Santo, o que o Senhor tem? Amém? Para nós. Eu vejo que, de alguma forma, o Senhor quer nos conduzir a esse lugar. Porque há uma maneira de entrar. Você entende que todas essas coisas são espirituais? Amém? Vamos dizer assim, olha, tem a sala do banquete de Deus, né? Lá, sei lá, na praça, na Rui Barbosa. Aleluia. Você ficar na fila talvez 2 anos, amém? Né? Ali na fila com outra pessoa revezando, amém? E um dia você ia entrar nesse lugar, mas olha o que Deus fez. Ele fez com que dentro do teu quarto você pudesse acessar todos esses lugares. Ele se tornou a porta. Jesus é a porta desses lugares espirituais. Através dele, de quem ele é, desse relacionamento íntimo com ele, eu entro. Eu acesso essas realidades de Deus. Amém? E sobre isso, eu comecei a questionar o Senhor, dizer: Espírito Santo, nós precisamos acessar mais coisas. Tudo começou com uma visão, eu estava orando, e eu estava pedindo algo para Deus, e de repente eu tive uma visão. Eu vi uma criança, e eu vi um pai, que era o pai dessa criança, amém, aleluia. E eu via muitas prateleiras, sabe? Prateleiras, com vários itens nessa prateleira. E de repente eu vi aquela criança tentando pegar, sabe igual a criança pequena faz? Tentando pegar uma coisa que está lá em cima, sem usar nenhum aparato. Aleluia. Nem um banquinho, nem uma cadeirinha, nem uma escada. E de repente esse pai, ele pegou com a mão dele o que estava lá na prateleira mais alta.
pegou e entregou para a criança. E aquele dia o Senhor me fez saber, porque eu orava exatamente por isso. Eu dizia, Senhor, eu quero alcançar coisas mais altas. Eu quero acessar lugares mais altos. E o Senhor começou a dizer para mim que Ele me alcança. É Ele que alcança. E é Ele que me dá. Porque Ele nunca quer que eu perca esse lugar de filho. Ou seja, esse lugar de dependência. Então, e quando eu estava nessa visão, amém? Aquilo foi tão tremendo para mim, amados. Porque eu pensava assim, meu Deus, onde que eu vou achar essa escada? Amém? Onde que eu vou achar esse banco? Certo? Eu vou fabricar um banco, vou fabricar uma escada e vou acessar. O Senhor falou, isso é pensamento de alguém que é independente. O dependente pede para o Pai. Alcança para mim. E o Senhor começou a plantar isso no meu coração. A semear essa semente com muita profundidade dentro de mim. Porque, de alguma forma, a gente vai se tornando independente. E quando você vai tendo uma vida de oração, há um engano que pode nos acontecer quando nós oramos. Que é a gente começar a achar que a gente realmente sabe. Sabe, amados? Assim, da gente realmente acreditar que nós já alcançamos. Ou que a gente já encontrou. Amém? Ou que a gente já entendeu. E eu estava assim, bem no precipício dessa mentira. Amém? Mas o Senhor sempre é bom. Ele sempre nos alcança. Porque são dois problemas. Um, nunca orar. Amém? Porque acha assim, meu Deus, tanta oração. Jesus já sacrificou, tá bom, né? Não precisa orar tanto, aleluias, né? Ou você cair no outro erro, que é o quê? Você passar a orar muito e você se tornar independente. Porque agora você acha que através da tua vida de oração, você vai acessar todas as coisas em Deus. Não, você ainda precisa dele para que ele alcance para você. Ainda há coisas de Deus que nós, amados, não sabemos. Daqui 50 anos orando, vai ter coisas de Deus que você ainda não vai saber. Na eternidade, vai ter coisas de Deus que você ainda não vai conhecer. Né? E quando o Senhor falou, olha, é necessário que a minha noiva se torne uma noiva que permanece na fenda da rocha. O Senhor começou a falar comigo sobre esse lugar chamado fenda da rocha. Que a palavra fala em Cantares, se vocês quiserem abrir, Cantares, capítulo 2, versículo 10. Aleluia. Amém? Diz assim, assim me declara o meu amado, levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Olha e vê que o inverno já se foi. A chuva cessou, é primavera. Surgem as muitas flores pelos campos. Chegou o tempo de podar e cantar. Já se ouve o doce barulho das pombinhas em nossa terra. Uma outra versão que diz assim, já se ouve a voz da pomba na nossa terra. A figueira começa a dar os seus primeiros figos e as vinhas estão floridas. E o perfume das uvas toma conta dos vales. Pomba minha, que se aninha na fenda da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes, deixa-me contemplar teu rosto. Deixa-me ouvir tua voz, pois a tua face é tão formosa e tão doce é a tua voz. Amém? E o Senhor começou a falar comigo sobre esse lugar chamado a fenda da rocha. Há uma versão que diz o secreto da rocha, o protegido da rocha, o escondido da rocha. Vocês entendem que uma fenda é um espaço dentro da rocha? E o Senhor começou a falar comigo sobre nós entrarmos nesse lugar. E a necessidade de que a igreja entenda que esse é o lugar preparado para ela habitar.
É um lugar onde você está no meio, no coração do Senhor, onde verdadeiramente você pode ser dirigido por Ele. Porque percebe que nesse texto onde o Senhor vai falar desse lugar, Ele fala sobre 2 tempos. Quais são os tempos? O tempo de podar e o tempo de cantar. Quem canta quando está sendo cortado? Ai, meu Deus, aquele ramo bem verde. Aleluias. Sabe aquele ramo verde, verde, assim, verde, verde, bem aquele broto lindo, amém? Você vem vendo alguém com uma tesourinha. Tchum, corta. Então, assim, ó, quem que canta, amados, enquanto está sendo podado? Ninguém. O Senhor fala de 2 tempos, o tempo de perder e o tempo de colher. Não é o tempo de ganhar, porque ganhar alguém te dá. Colheita fala do quê? Você precisa estar envolvido nisso. Você tem que estar lá. Você tem que fazer parte. Você tem que estar junto naquele lugar. Então, o Senhor começou a colocar isso no meu coração. Ele disse, é necessário entrar nesse lugar, porque sempre haverá o tempo de perder e o tempo de colher. E normalmente esses 2 tempos estão sempre unidos. Oh, misericórdia. Mas é verdade. O que vem antes da primavera? O que acontece no inverno? Tudo seca, as folhas caem. Amém? Fica assim tudo triste. Mas logo em seguida vem onde tudo floresce. Depois da primavera vem a colheita, o verão. Entenda que há uma herança da perda. Esse tempo de perda, esse tempo de inverno, ele deixa uma herança. Amém? Ele deixa um rastro. Ele deixa um caminho dentro de nós. Então, se você não for alguém que aprende a entrar nesse lugar, nessa fenda da rocha, e eu vou explicar do que é esse lugar, do que se trata. Se você não aprende a entrar nesse lugar, você não vai cantar no tempo da perda. Você não vai cantar no inverno. E quando chegar a primavera, quando tudo florescer, você vai impedir a colheita. Muitos de nós, amados, estamos assim. Porque a palavra diz que o semeador saiu a semear. Quando? Todo dia. Todo dia. Jesus sai a semear todo dia. Sabe o que isso quer dizer? Que todo tempo você vai estar colhendo e plantando. Colhendo e plantando. E lavrando campos novos. Por quê? Porque todo dia Jesus está procurando uma terra boa. Muito embora ele também põe nas outras terras, porque ele é bom. Mas vocês estão entendendo que ele procura um território. Ele procura um território, amados. E esse território é o nosso coração. O teu coração precisa de um rei. O teu coração precisa de um Senhor. O teu coração é um território que precisa ser governado. Ele não pode ser um território sem governo. Então, quando o Senhor começou a falar comigo sobre esse lugar chamado a Fenda da Rocha, amados, esse é um lugar de intercessão. É uma brecha. O Senhor diz, procurei um só um, que se colocasse na brecha. Mas eu não achei. O Senhor está procurando homens e mulheres que vão entrar nesse lugar. E esse lugar é um lugar de decisão. Por quê? Amados, vocês lembram quando Moisés vai atravessar o mar? Ele para numa fenda da rocha chamada Pirarerote. Era uma rocha. E no meio dessa rocha tinha uma fenda. E nessa fenda, olha como Deus é perfeito. Naquela fenda coube 2 milhões de pessoas. Porque era um lugar de decisão, era um lugar de transição, era um lugar de mudança. Então o que vai acontecer? Naquela fenda, Moisés clama ao Senhor, diz, Senhor, livra-nos. Na frente tem o mar, atrás vem Faraó, Senhor, faz alguma coisa.
O Senhor diz, por que você clama a mim? Você já está no lugar onde você tem poder para decidir. A palavra diz, o que ligar na terra será ligado no céu. Mas só tem um lugar onde isso acontece. Nesse lugar de unidade. Quando eu me torno um com Ele. Por que eu me torno um com Ele? O Senhor é a rocha e eu estou onde? Dentro da rocha. Há algo que acontece, amados, quando Jesus está em você, amém? Esse é o plano da salvação, que Jesus venha habitar em você, mas isso não está completo. Completo é que Ele habite em você e que você habite nele. Então, enquanto essa obra não se completa, e isso é uma decisão diária, amém? Então, quando Moisés está naquele lugar, o que ele faz? O Senhor diz, coloca a tua vara. A vara fala da autoridade. O Senhor diz, usa a tua autoridade e toca o mar. E o mar se abre, amados, e eles atravessam, eles vão para um novo tempo. E se você ler toda a história de Israel, você nunca mais vai ver eles lutando contra os egípcios. Eles venceram uma vez só para sempre. Porque as vitórias que você tem nesse lugar, você não precisa lutar mais de novo com esses inimigos. Estão compreendendo? É uma vitória completa. É uma vitória que ela é como se diz, está consumado. Aleluias. Só que nós precisamos entender que se o Senhor vem e diz para nós, olha aqui, e o Senhor diz assim para essa noiva, olha e vê. O que você entende quando alguém te diz, olha, você já não está vendo? Deveria, né? Amém? Mas a impressão que dá quando o Senhor diz aqui, é possível que as pessoas olhem e não vejam. Então o Senhor estava falando, olha e vê o que eu estou fazendo. Eu estou tirando você de um tempo de inverno e de perda. Ele diz, olha que a chuva acabou. O inverno passou. Acorda. Floresceu. Sabe, amados, a primavera é aquele tempo onde você vê tudo que você semeou. Amém? Todo o amor, toda a renúncia, tudo aquilo que você semeou. Você vê florescer. Aleluias. Só que há algo que a palavra diz que acontece nesse período. A palavra diz que todo o tempo de colheita em Israel, o Jordão fazia uma coisa tão boa, gente. Ele transbordava. Pense você ter tudo florido, tudo, sabe aquele trigo lindo, pronto? Então, o rio entra e simplesmente alaga e encharca. E o Jordão fala da nossa alma. Fala das nossas emoções. Então, há dois inimigos muito claros da colheita. A tua alma, que vai tentar transbordar toda vez que você estiver perto de vencer. Vai te dar um faniquito. Entendeu? Tipo assim. Entende? Sabe aquelas coisas? Tipo, você fala, ajuda nós, Jesus. Está entendendo? Vocês estão sabendo, né, irmãos? Estão entendendo bem, né? Que acho que não é só eu que tenho faniquito. Né? Tipo assim, você lavrou aquela terra, amém? Jesus semeou a semente, você acompanhou todo o processo, floresceu, te dá um faniquito, perdeu tudo. Então vamos lavrar a terra de novo, vamos esperar outra primavera. Amém? Tem pessoas assim a vida inteira. Nunca abandonando os velhos processos. Travadas, embaraçadas, afogadas, aleluias, afogadas pela sua própria alma. Não, amados, é tempo. E só tem uma maneira de parar esse transbordar do Jordão. Sabe o que é? Você tem que colocar a arca no meio do Jordão. A presença de Deus tem que estar no meio, no interior da tua alma. Está entendendo? No interior da tua alma, a arca tem que estar lá. A presença do rei tem que estar lá. O governo de Cristo tem que estar lá.
O governo de Jesus tem que governar a tua alma. A palavra fala que o Senhor não nos deu espírito de medo, de covardia, mas nos deu espírito de poder, de amor e equilíbrio. Você vê que equilíbrio fala de domínio próprio. E amor também é um fruto do Espírito. É como se o Senhor dissesse assim, sabe como você vai vencer o medo? Frutifique os meus frutos. Frutifique do meu Espírito dentro de você. É necessário, amados, colocar as tuas emoções aonde elas precisam estar, debaixo do governo da cruz. Tem um lugar para as tuas emoções ficarem, cruz para elas. Amém? Cruz para elas. O segundo inimigo da colheita são os medianitas. Quem são os medianitas? Amados, quando a gente estuda a história de Israel, você precisa entender que são realidades espirituais e são sombras do que viria. Amém? Então, cada inimigo de Israel atuava de uma maneira diferente. Estudem para você ver. Cada um atuava de uma maneira diferente. E um dia eu estava orando, o Senhor me disse, uma sombra de como castas de demônios se manifestariam. Então, os medianitas era aquele povo que estava perseguindo Israel quando o Gideão, amém? Estava em Israel. O que eles faziam? Quando Israel estava prestes a colher, eles entravam, eles pisavam em toda a colheita, eles cortavam tudo, eles arrasavam com tudo, eles destruíam tudo, eles não levavam nada para eles. Eles não usufruíam de nada, mas impediam Israel de usufruir também. E Israel foi se tornando pobre e pobre, cada vez mais pobre, por causa dessa manifestação. Então nós temos inimigos espirituais, há espíritos malignos que quando eles veem florescer algo em você, eles vêm em contra de você. Sabe, amados, você tem que cuidar desse tempo de florescer. Por isso que na vinha, toda vinha tinha uma torre. Torre de vigia. Essa é a necessidade de você estar na fenda da rocha. Essa é a necessidade de você entrar na presença do Senhor e dizer, Senhor, faze-me ver. Porque o Senhor estava dizendo, olha e vê, enxergue. Ou seja, o Senhor está falando de alguém que vai caminhar em discernimento. Alguém que vai compreender as realidades espirituais e vai poder trazer uma mudança, um câmbio, uma transformação sobre aquilo que está acontecendo. Então, é tempo. Quando Moisés, em Êxodo 33, novamente, ele tem essa experiência de estar na fenda. Lembram? Quando Moisés está tendo um diálogo com o Senhor, ele diz assim, Senhor, eu quero tanto te conhecer mais. Eu quero tanto conhecer os teus caminhos, eu quero te conhecer mais, Senhor, mais. Mostra-me tua glória. Ele está clamando, amados. E o Senhor diz assim, Moisés, entra na fenda da rocha. É um lugar onde você muda de um nível de glória para um nível maior de glória. Para um nível de revelação, para um nível maior de revelação. Estão compreendendo, amados? Então não é um lugar que pode ser desprezado. Eu preciso entrar nesse lugar espiritual diariamente e dizer, Senhor, eu me levanto e eu olho e eu quero ver. Eu quero ver o que está acontecendo, Senhor. Espírito Santo, quais são as raposinhas que eu vou ter que tirar? Amém? Lembram disso? As raposinhas destroem a vinha. No capítulo próximo vai estar escrito sobre isso. Então perceba que no mesmo texto que o Senhor diz para ela, olha, algo maravilhoso está acontecendo. Ele começa a descrever, mas tem alguém que vai tentar parar isso. Então, amados, nós precisamos entrar nesses lugares espirituais no Senhor. Nós precisamos acessar. Isso não é mérito de pastores e líderes. Isso é para a noiva. Ele fala assim, levanta-te, minha amada, noiva minha.
Isso é para a igreja. Por que é que o Senhor deseja uma igreja que caminhe em discernimento? Porque é a única maneira de nós vivermos na terra o reino dos céus, amados. Como eu vou viver o reino dos céus na terra? Amém? Sem que eu discirna o que Deus quer. Sem que eu enxergue o que Deus está fazendo. Sem que de alguma forma eu me una ao Senhor. Para que verdadeiramente eu possa orar e dizer, Senhor, o que está ligado na terra, seja ligado no céu. Oh, liga no céu, Jesus. E isso começa a se manifestar na terra. Mas o Senhor está clamando. Perceba que Ele, para essa noiva, Ele diz assim, vem. Vem. Mostra teu rosto, fala comigo. Perceba que não é mais ela que vai atrás dele. Ela se posicionou em um lugar e agora ele vem a ela. Então é necessário desejar mais. Sabe, é necessário buscar além do véu. Porque verdadeiramente, amados, o nível de trevas está aumentando. Amém? Está cada vez mais difícil olhar e ver. Aleluia, verdade ou não é? Está cada vez mais difícil olhar. Até estou olhando, mas não estou vendo nada. Não, o Senhor quer que a gente olhe e veja e perceba e tenha a autoridade para transformar aquele lugar. Para transformar aquela atmosfera, para transformar aquela situação. E isso só acontece nesse lugar onde você entra e diz, Senhor, eu estou aqui. Espírito Santo, dirija o meu coração. Dirija a minha oração. Dirija as minhas palavras diante da tua presença. Senhor, revela-me o oculto e o escondido. Faz-me acessar esse lugar chamado sala do banquete. Onde a unção transborda. Mas esse é o tempo que Deus preparou. Eu creio que quando Deus dá uma palavra como essa, é porque algo no mundo espiritual está acontecendo. Amém? Muitos de nós estamos começando a florescer em algumas áreas. Há uma florada. Amém? Há algo acontecendo no teu interior e você não está vendo. Mas Jesus plantou algo aí. Amém? Jesus semeou algo. E nessa terra que Ele semeou algo, a tua terra era boa. E algo cresceu, e algo está florescendo, algo está por vir. E o Senhor está dizendo, sobe na torre de vigia e protege o que eu estou a ponto de fazer. Protege o que eu estou a ponto de fazer. Amados, é aquilo que eu disse, colher fala de que você tenha que estar lá. Deus não vai fazer nada sem você. Nada. Amém? Nada. Então, é isso, amados. Estão compreendendo, igreja, nessa noite? E talvez você olhe para você e você pense assim, meu Deus, eu estou tanto tempo estragando minhas colheitas. Amém? Deixa eu te dizer, em Deus tudo é feito novo. Amém? Tudo. Tudo. Sabe, amados, às vezes a gente está andando para trás, andando para trás, andando para trás. Toda vez que eu estou andando para trás, eu me policio. Porque você vai andar para trás, muitas vezes na tua vida. Amém? Sabe esse evangelho do tipo, não, vamos marchar para frente, frente sempre. Não, mas algumas vezes a gente vai andar para trás. Ou aparentemente, ok? Né? A gente vai se sentir assim, meu Deus, estou acumulando angústia. Né? Sabe o estilingue? Quem conhece estilingue? Aquele negocinho. Amém? O que você faz com o estilingue para acertar o alvo? Puxa para trás. É isso que Deus está fazendo. Ele está puxando, e quanto mais ele puxar, ou seja, quanto mais para trás for, amém? Mais força, mais poder e mais certeiro é o tiro. Aleluias! Estão entendendo, mas então, nada em Deus é perda. Porque a palavra diz que o perder é ganho. Aleluias. Então, quando as coisas estão indo para trás, você fala, não estou entendendo nada, estou olhando e não estou vendo. Amém?
Você tem que permanecer nessa fenda. Permanecer nessa fenda. E de repente você vai ver uma aceleração na tua vida. Algo vai ser acelerado, algo vai ser acelerado. E você vai falar, meu Deus, de onde veio essa coisa maravilhosa? Veio daquele tempo que você foi para trás. Está entendendo, amados? Então, retroceder não é perder, é impulsionar para vencer. Amém? Impulsionar para vencer. O Espírito Santo precisa nos dar olhos para ver, e ouvidos para ouvir, e coração para sentir. Coração para sentir. Amém? Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Doce Espírito. Estamos aqui, meu amado. Precisamos tanto de Ti. És o nosso Rabi, Senhor. És o nosso Rabi, aquele que nos ensina. Todas as coisas são ensinadas por Você, Senhor. Por isso, nessa noite, nós queremos nos colocar na Tua presença e clamar a Ti, Pai. Oh Deus, se alguma circunstância, Deus, se algo nos tirou, nos removeu desse lugar protegido, Pai, no meio da rocha, nós queremos tornar a esse lugar. Nós queremos tornar a esse lugar de discernimento, a esse lugar de decisão, a esse lugar de transição, a esse lugar que nos dá autoridade para verdadeiramente romper algo, Senhor. Espírito Santo, eis aqui a Tua noiva, eis aqui a Tua igreja, Senhor. Nós estamos clamando agora, oh Pai, que a venda dos olhos seja removida. Remove toda a venda, Pai. Remove o que está tapando os ouvidos. E começa, Senhor, a soprar sobre nós. A soprar do Teu Espírito. Oh, Deus, vivifica tudo aquilo que está morrendo, Senhor. Vivifica, faz novas, Senhor, todas as coisas. Oh, Pai, eis-nos aqui, amado. Desejamos muito, muito de Ti. Irmãos, clame por Ele nessa noite. Começa a dizer para Ele, Senhor, eu sou consciente de que muitas colheitas eu mesmo sufoquei, afoguei e impedi, meu Deus. E eu também sou consciente de que muitas colheitas o diabo entrou e no tempo certo ele foi lá, Pai, e destruiu tudo. Mas, Senhor, Você é o semeador. O Senhor nunca cessa, nunca falha. As sementes nunca acabam. Aleluias. O Senhor nunca desiste. Por isso nós queremos dizer para o Senhor nessa noite: estamos prontos para começar de novo. Estamos prontos para essa nova colheita, para essa nova florada. Ei, Espírito Santo.